Como eu falei domingo passado, hoje nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos fazer um estudo que a gente chama expositivo, ou seja, nós vamos pegar o texto bíblico e nós vamos, verso a verso, caminhando, nos preparando para quando chegarmos no capítulo 2 e no capítulo 3, que são as cartas do Apocalipse, você já tenha condições de ler a carta por si só e já terá condições de extrair muitas lições sozinhos. Eu sou pobre, né? Então, eu gosto de ir em rodízio. Eu vou no rodízio de churrasco, espeto corrido, eu vou no rodízio de pizza. Agora, no Dia das Mulheres, eu peguei minha esposa, fiz uma coisa de louco, fui lá para a igrejinha, levei ela para comer um rodízio de panquecas bom que tem por lá. E aí Aí a gente fez 33 anos de casado em fevereiro. E aí nós viajamos. E ela disse assim, eu quero comer uma coisa diferente. E aí nós fomos num restaurante à la carte. Aí lá funciona assim, você senta. Depois de uns 5 minutos, vem o garçom e aí ele vai servir a entrada, tu come lá uns 20 minutos a entrada, depois espera mais uns 10, vem a salada, é tudo separado, né? Aquele negócio lá, fazer o quê, né? Aí você come a salada, aí você espera um pouco, termina a salada, aí eles vêm, trazem o prato principal, aí depois que come, aí vem a sobremesa, a gente gastou mais 2 horas para almoçar, no final das contas. Foi bom, porque estava de folga, passeando. Então, o que eu quero propor a vocês é isso. Nós vamos aos pouquinhos, para quando chegar no tema que a gente se designou estudar, 2 e 3, vocês já estejam completamente abastecidos só para degustar as 7 cartas, tá bom? Então tenham paciência, talvez você já quer o churrasco direto, a pizza direta. Cadê o capítulo 2 e 3? Calma, tá bom? Nós vamos devagar. Vamos ler Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos tentar estudar o capítulo 1 em 3 lições. A primeira lição, que será a introdução, do verso 1 ao verso 3. Depois, a saudação, do verso 4 até o verso 8. E depois, do verso 9 até o verso 20. Vamos tentar fazer, durante este mês, esses 3 estudos. E aí sim, nós vamos entrar nas cartas que foram escritas às igrejas. Vamos ver se é possível. Capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta, tá? Porque nós vamos ficar aqui nesse texto, vamos enxugar esse texto aqui o máximo que a gente puder. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Até aqui. Eu queria incentivar a você ir lendo esses textos aqui várias vezes durante esse período que nós vamos estudar. Então, um dia você lê Apocalipse 1, depois 2, depois o 3, depois você volta para 1 de novo, lê o 2, lê o 3. Eu espero que com essas lições agora, você tenha a capacidade de chegar em casa e começar a fazer o seu próprio devocional. Porque o que eu vou fazer aqui é isso. É um estudo, não só de conhecimento, mas uma tentativa de que você possa abrir a Bíblia em casa e você fazer o seu devocional, em qualquer texto. Eu vou lhe dar alguns meios, você vai observar como que eu vou conduzir o estudo. Você pode pegar qualquer trecho da Bíblia e você pode ir esmiuçando aquele texto de acordo com aquilo que você pode, tá bom? Muito bem. Na aula anterior, nós fizemos aí uma introdução de como era a situação histórica, os anos estavam passando, os apóstolos tinham morrido, a priori resta só João, a perseguição já estava em curso
e João percebe que as coisas vão piorar. A igreja da época, ela respirava uma volta de Cristo iminente. Só que com a morte dos apóstolos, só tem um vivo, Jesus não volta, a perseguição está chegando, a situação vai complicar. E talvez a igreja esteja perguntando na época, mas o que foi que deu errado? Tínhamos a promessa do reino, tínhamos a promessa de que o Senhor Jesus viria, ele veio, ele morreu, tínhamos a promessa de que ressuscitaria, ele ressuscitou, mas e agora? Estamos aguardando a sua volta, ele não vem, os apóstolos estão morrendo, todos eles. A perseguição está chegando. E agora? Então, João vem com uma mensagem para a igreja, ou para as igrejas, que é o que nós estamos estudando aqui. Essa mensagem, como eu falei, ou essa carta, ela vem para fortalecer a igreja, para dizer a eles, olha, fiquem firmes, entendam as coisas que estão acontecendo, se preparem para o que virá, mas vocês são felizes porque vocês podem ter esperança para esta vida e para a vida futura. Então, João vai fazer a sua introdução. Vamos olhar a Bíblia? Vamos lá. A primeira grande pergunta que a gente precisa fazer, aliás, assim, depois da IBD, aí fomenta muita coisa, né? As pessoas vêm perguntar, questionam. A questão, por exemplo, dos símbolos que eu falei, só que me veio agora à cabeça. Os símbolos que nós falamos são importantes. As pessoas da época entendiam em grande parte. A igreja podia entender em grande parte porque ela vivia aquele contexto. Mas no período de perseguição, você não pode escrever algo direto, ofensivo ao imperador. Tá? Como é que você vai chamar o imperador de uma besta? A coisa já está complicada. Então, se isso cai na mão de um oficial, ele lê, ele não vai saber que João está chamando o imperador de uma besta. Né? Ele lê e ele não consegue entender, por exemplo, que Roma está sendo comparada a uma grande prostituta ou uma meretriz. Então, a simbologia também ajudava essas coisas. Tá? São detalhes que a gente pode ir conversando fora da aula. Muito bem, a primeira grande questão é a gente olhar para o texto sagrado e perguntar o seguinte, de quem é o Apocalipse? De quem é o Apocalipse ou quem é o autor do Apocalipse? Rapidinho, quem é o autor do Apocalipse? Oi? João, muito bem. Muito bem. Quem mais tem outra resposta? Quem é o autor do Apocalipse? João, muito bem. Alguém tem mais uma resposta? Estou dando chance. Quando eu faço assim é porque a resposta não é ideal. Oi? Jesus. Normalmente, quando a gente chama esse livro, a gente diz o Apocalipse de João. Não é de João. Não é de João. Olha como é que começa o texto sagrado. Como é que começa aí? Revelação de Jesus Cristo. Rapaz, lá de cima funciona tão bem esse treco. São situações que a gente testa e depois não funciona. Vamos lá se alguém me ajuda lá em cima, talvez lá. Tá? Então, o texto diz revelação de Jesus Cristo. Então, o autor da revelação é Cristo. Quem escreve é João. Mas a revelação não é de João. Tá? Então, quando você quiser dar uma de inteligente, uma de esperto, chega para alguém e diz assim, olha, vamos ler o Apocalipse de Jesus? Não, não é não. É de João. Não, não é não, é de Jesus. Não, quem escreveu foi João, mas a revelação é de Jesus Cristo. Então, o livro, na verdade, ele traz esta relação, revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação, ela está associada a esse contexto, tá? Vamos testar agora aqui, está bem certinho aqui, vamos ver aqui. Isso, obrigado, meu garoto. Ó, revelação de Jesus Cristo.
Essa aqui é a palavra grega. Eu coloquei ali só de curiosidade, né? Apocalipsos. Iesu Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. Essa palavra Apocalipse, que é uma transliteração para o nosso português, ela é dividida em duas partes. A primeira, que é a preposição apó, e depois vem o restante da palavra, que significa véu, remoção. Então, literalmente, a palavra Apocalipse significa retirar o véu. Ou seja, Jesus dá a capacidade de desvendar coisas que acontecem na eternidade, que eram impossíveis de nós humanos, ou na época de João, de ver ou de perceber. A ideia de desvendar é remover o obstáculo qualquer, para que sejamos capazes de compreendermos coisas das quais os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nenhuma boca havia falado. Então, literalmente, essa expressão remoção do véu é o contexto desta palavra. Ela significa descobrir ou tirar o véu para que aquilo que é oculto se possa ver. Os irmãos podem participar da aula, podem perguntar, podem contribuir, fiquem bem à vontade, tá? Eu sei que a turma é grande, eu sei que aqui tem pessoas de já uma longa jornada de conhecimento bíblico, outras no meio, outras começando, e eu tento aqui atender a todos os saberes na medida do possível. Então, essa palavra Apocalipse, ela já, na verdade, ela é muito conhecida da Bíblia. Há várias passagens que estão aqui no Novo Testamento que essa palavra grega vai aparecer. Eu só, como curiosidade, eu citei algumas delas, né? Retirar o véu. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 1 e verso 2, quando ele está explicando a ida dele até Jerusalém, ele diz, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, é a mesma palavra, Apocalipse, tá? Porque normalmente a gente acha que a palavra aparece só ali no livro do Apocalipse e não tem mais na Bíblia. Tem muitas passagens, tá bom? Só para a gente poder aqui dar uma olhada. Gálatas capítulo 1. Paulo diz, porque eu não recebi o evangelho de ser humano algum, mas me foi ensinado e eu recebi mediante revelação. Ou seja, Deus removeu a cegueira de Paulo, tirou o véu dele, como um candidato a mestre fariseu, removeu o véu e permitiu que Paulo pudesse contemplar a pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Então, eu só aqui para a gente ter algumas lições aqui rapidinho aqui. Olha aqui, ó. Romanos 16, 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Então, se você vai perceber, Paulo disse o seguinte, olha, eu queria e tinha uns planos, mas Deus disse para mim, não, o seu plano é ir a Jerusalém. Então, essa palavra Apocalipse significa dizer que é um direcionamento de Deus para a sua tomada de decisão particular. Deus nos orienta particularmente, e Ele quer remover o véu para que nós possamos entender o que fazer no dia a dia. Tá? Por outro lado, Deus removeu o véu, nos deu acesso a Cristo para o Evangelho da Salvação. Paulo agora vai dizer o seguinte, ó, os mistérios mais íntimos de Deus são revelados. Aí ele vai dizer que, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, que mistério foi esse? O mistério da encarnação de Cristo, da sua obra na cruz do Calvário e da descida do Deus invisível, que se tornou visível e habitou entre nós. O mistério que estava oculto, Paulo está dizendo aqui, oculto, guardado em silêncio, agora em Jesus foi tornado visível. Então, essas expressões, elas acontecem e muito no Novo Testamento. Ó, o apóstolo Pedro, de louvor e glória, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro já está falando da volta de Cristo. Então, que redundará, quando o véu for removido,
quando o céu literalmente descer à terra ou a terra subir ao céu, esta revelação vai gerar honra e glória ao nosso Senhor. Só para a gente aqui, ó. Muito bem, estamos ainda no verso 1, tá bom? O significado desta frase é a revelação do que Jesus Cristo dá, do que acontecerá. Ele diz a João, olha, tem uma revelação para você das coisas que vão acontecer, do que acontecerá. Então, essa palavra aqui, que nós estamos só no comecinho do verso, revelação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a gente olha para a revelação e diz assim, bem, o Apocalipse, então, ele se destina tão somente a mostrar as coisas que vão acontecer. Por um lado é verdadeiro, porque a partir dessa introdução, Jesus começa a mostrar todas as coisas que vão acontecer até o final dos tempos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Mas no momento em que você começa a olhar a revelação por inteiro, você vai ver que esta é uma vertente de duas verdades. A primeira vai mostrar o que vai acontecer. Mas quem vai mostrar o que vai acontecer? Quem é? É o próprio Cristo. Então, nesse sentido, a gente percebe aqui algo que é importante. Do que acontecerá. Por outro lado, revela quem está por trás dos acontecimentos. Se você for olhar, eu propus aqui uma divisão do Apocalipse dessa forma aqui, ó, para você poder entender. Todo o Apocalipse traz como sendo Jesus o personagem principal. Então, se você tem do capítulo 1 ao capítulo 3, Cristo é o rei sacerdote. A gente vai estudar isso aqui, tá? A gente vai estudar. Ele é aquele que morreu por nós e nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para ele. Ele é o primogênito dentre os mortos, está aqui no capítulo 1. Capítulo 4 e 5, Jesus é apresentado como Cordeiro glorificado, reinando no trono. Quando o livro tem que ser aberto e ninguém pode abrir, se procura no céu, na terra, em qualquer lugar, todo mundo, João cai num choro profundo, porque ele não consegue ver e entender, porque tudo está lacrado. Aí apresenta-se alguém como um cordeiro que foi morto. E esse cordeiro vai lá e quebra os selos, e então o livro, o pergaminho, essa é a ideia, se revela. Então o livro pode ser aberto, o rolo pode ser aberto, e João pode entrar, então, ter acesso a tudo aquilo que estava lacrado, vedado, fechado. E aí você vai ver que Jesus, então, 6 ao 18, ele é o grande juiz de toda a terra. 19 a 20, ele volta à terra como rei vitorioso. E o restante do Apocalipse fala sobre o noivo celestial que conduz a noiva à igreja, à cidade celestial gloriosa. Então, o Apocalipse revela muito mais, irmãos. Quando você for ler o Apocalipse, por favor, não fique preocupado só. O que vai acontecer? Tocou a trombeta. E isso aqui, a praga que veio. Isso aqui é bom estudar, né? Mas olhe para Cristo. O segredo do Apocalipse é você olhar Jesus em cada passagem desse livro. Porque mais do que revelar o fim dos tempos, o Apocalipse vai trabalhar com o seguinte: aquele que faz com que as coisas do final do tempo aconteçam. Então, o principal objetivo não é estudar o final dos tempos, não. É ver Cristo, estudar Jesus. Ele é o grande condutor de todas essas questões. Vamos lá, meus irmãos, eu não quero que vocês fiquem calados o tempo inteiro. Nós estamos só nesse versículo, tá? Só no comecinho. Os irmãos entendem bem, sabe? A gente vai olhar o Apocalipse, a gente quer descobrir o que significa a besta, o que significa o falso profeta, a trindade satânica, né? O dragão, a besta fera, a besta e o anticristo são a trindade, né? Porque até nisso Satanás imita Jesus, ou o Pai, nosso Deus celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tu tem o dragão, tu tem a besta e tu tem o falso profeta, né?
cada um representando 3 elementos distintos. Mas assim, estude sobre isso. Mas foque a sua visão em como Jesus é mostrado no Apocalipse. Você vai ter muita alegria de ler esse livro. Você vai lê-lo de uma forma completamente diferente. O irmão João pediu a palavra. Está bem tranquilo, meu irmão. A gente não tem tempo para falar de todos os detalhes, né? O irmão João está falando sobre o véu que separava o Santo dos Santos. Quando Cristo ressuscita, aquele véu é rasgado e agora todo mundo tem acesso direto ao trono de Deus, né? Dentro desse sentido. Isso está aqui posto. Olha, vamos tentar não é reduzir, vamos tentar simplificar. Os evangelhos falam sobre o quê? O céu vindo aonde? Vamos, irmãos, me ajudem? Os evangelhos contam a história do céu vindo à terra. O Deus vivo vem à terra. O Apocalipse é o quê? É o contrário. É o Senhor levando a terra ao céu para ver as coisas, entender e perceber a dinâmica das coisas. Tá? Então, nesse sentido, é essa remoção, sempre do véu. Né? O mistério oculto foi desvendado. Removeu-se o véu e Jesus veio. A terra, o Deus invisível se fez visível. Agora, João faz um caminho, ou Jesus faz um caminho contrário aqui dentro dessa mesma relação. Tá? Se ninguém tem nenhuma pergunta, nós vamos caminhando. Olha, os meios desta revelação. Os meios desta revelação. Aqui nós temos uma sequência para ganhar tempo, né? Mas se você olhar o versículo que nós estamos aqui trabalhando, só o verso 1 ainda. Esta revelação, ela tem origem em quem? Hein? Você está percebendo como que a gente pode estudar a Bíblia? Desse jeito. Esmiuçar o verso. Esmiuçar o verso até que a gente diga, ok, até aqui eu consigo ir sozinho, sem que alguém tenha me explicado. Olha lá, revelação, esse aqui é o verso do jeito que está. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Ou seja, Deus é a origem de toda esta revelação. Lhe deu a quem? A Jesus. Quem fez esta revelação? Jesus Cristo fez. Jesus deu esta revelação ao anjo. E o anjo as enviou e as mostrou a João. Ficou claro isso no verso? Está tranquilo? Isso é interpretação de português, de texto. Se você foi mal em português, você está lascado quando você vai tentar interpretar a Bíblia. Então, você não entende nada da Bíblia. Vai lá, em primeiro lugar, faça um estudo na internet, no YouTube, interpretação de texto, para você pegar as didáticas melhores de interpretação de texto, tá? Qualquer texto. Então, eu tenho uma sequência. Deus, Jesus, o anjo e João. Tá? Vocês querem que eu complique ou vocês querem que eu simplifique? Complica? Olha! Depois vocês vão me apedrejar. Tá. Bom, nós estamos falando de Jesus aqui no livro do Apocalipse. Jesus humano ou Jesus divino? Ele já havia voltado aos céus, né? João vai ver o Cristo glorificado, certo? O irmão Rogério está só... O irmão vai me fulminar com os olhos, né?
Eu vou me desviar aqui, né? Ora, se Jesus está glorificado, por que é que Deus lhe deu a revelação? Jesus não sabia dessa revelação? Não poderia o próprio Cristo, sabendo todas as coisas, se assim entendemos como Cristo glorificado, por que Jesus não deu a João a sua revelação? Por que essa revelação vem de Deus? Vocês entendem a complexidade da pergunta? Porque enquanto Jesus estava na terra, ele dizia o seguinte: o meu ensino não é meu, é do... Os irmãos estão tão quietinhos, meu Deus do céu. Pode ter a vontade de responder, não fique acanhado. O máximo que você vai fazer é responder errado, como eu vou falar muita coisa errada também. Sabe? Fique tranquilo. Jesus disse assim: ó, o ensino não é meu, o ensino eu recebi do meu Pai. Ele disse: eu vim não para fazer a vontade, a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, humanamente, aqui na terra, nós tínhamos uma figura de relacionamento entre o filho e o pai de profunda submissão e dependência, certo? Na eternidade, se Jesus é divino, se ele é uma pessoa da Trindade, por que ele precisa receber esta revelação e por que não é ele que tem a revelação? Isso é pensamento teológico, irmãos. Eu estava num pequeno grupo e eu estava falando o seguinte: nós temos dificuldade de pensar teologicamente por uma razão. A gente tem um monte de recorte de fundamentos bíblicos separados. A gente sabe um pouco sobre Jesus, um pouco sobre Deus, um pouco sobre o Espírito Santo, um pouco sobre a igreja, um pouco sobre a volta, um pouco sobre santidade, um pouco... Aí eu comparei com uma coxa de retalhos. Você já viu uma coxa de retalhos? Quando você olha aquela coxa, o que é que você vê? Retalhos. Você vê retalho o tempo inteiro. Agora, se você pegar aquela coxa lisa, né? Toda branca, você entra e você olha o quê? A coxa. Nós somos chamados a olhar o todo. Mas para você olhar o todo, você tem que ter base para isso. Entendeu? Então, se você não gosta de ler livros de teologia, tente ler um. Para te conseguir formar um conceito global, e aí qualquer texto que você vai olhar na Bíblia, você pode partir da interpretação dele a partir da base que você já tem, mas não a base do recorte. Entendeu? Dá um trechinho aqui, tá? Então eu não vou responder isso, você durante a semana pode pensar sobre o que eu estou perguntando. Aí agora eu vou explicar isso. Mas alguém quer ajudar? Por que Jesus ali não dá a revelação? Vai, meu irmão. Oi? Complique de lá para cá e aqui para lá. O Espírito? Mas fez? Nós vamos olhar mais para frente. Só que ele não aparece aqui no texto, nesse momento. Tá? Mas a gente vai ver mais para frente que todo o processo de revelação vem pelo Espírito. Paulo fala isso muito claro aos Efésios, e a gente vai olhar no Apocalipse um pouquinho mais para frente. Tá? Tá bom? Vamos lá. Você vê, eu estou complicando para você ajudar você a pensar. Aí quando você abrir o teu texto em casa, você pode fazer perguntas para o texto e tentar responder essas perguntas. Ajudará você a crescer sem depender tão somente de professores, ou de pastores, ou de mestres. Tá bem? Vamos por parte, gafanhoto. Vamos por parte. Vamos por parte. A frase que o irmão falou, domingo passado, depois que terminou o EBD, o irmão Rogério veio falar comigo, assim, na hora que eu fiz uma afirmação, ele disse assim: eu não posso dizer amém para isso. Aí depois ele veio e disse assim: pastor, eu não tinha ouvido o restante da frase, né? Que não havia perseguição na igreja dos Atos, movida pelo governo romano.
Né? Aí a gente, não, é bem isso aqui. A frase do irmão, ela só faz sentido quando nós pensamos em submissão de Jesus Cristo ao Pai Celestial, enquanto ele estava na terra. Tem um ramo da filosofia que é chamado de ontologia. Essa expressão ontológica significa você se dedicar a estudar o ser. Filosofia e religião andam harmonicamente em paz e tranquilidade, e a filosofia ajuda o pensamento teológico, tá? Não tem nada a ver, a não ser quando você pega um filósofo meio fora da casinha, aí complica. Mas o filósofo cristão, ele ajuda muito na interpretação dos grandes temas bíblicos. Na ontologia, você se dedica a estudar o ser, a conhecer o ser que você quer aprender ou compreender, tá? Na ontologia bíblica, você tem quantas pessoas da Trindade? 3. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? E se eu disser que isso não existe? Não estou dizendo que não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou dizendo o quê? Que não existe hierarquia. Irmãos, quando você se aprofundar nisso, você vai ler os textos bíblicos de uma outra forma. Não existe primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Porque na ontologia, a Trindade, ela é, vamos dizer, ela é harmônica e nenhum se submete ao outro. É difícil de entender isso, né? Mas não são as três pessoas divinas? Se uma se submeter à outra, significa dizer que uma é superior à outra. Aí se você disser que na eternidade o Pai é superior ao Filho, você arrebentou com a divindade de Jesus. E se você classificar o Espírito Santo como terceira pessoa, você vai rebaixá-lo mais ainda. Então, na ontologia ou na teologia bíblica, isso é muito importante. Não há hierarquia. São 3 pessoas em perfeita santidade, em perfeito poder, em perfeita majestade, em perfeito governo. Tudo é regido pelo Deus Trino. Então, não há, nesse sentido, no que se refere a esse conceito, distinção entre eles, de forma alguma, com relação ao que você pensa sobre Deus. Ok. Eu só estou dando um gancho para você tentar pensar e aprofundar a sua reflexão, que a gente não vai conseguir fazer isso aqui, mas de vez em quando eu vou propor uma discussão, tá? Para o irmão sair da simplicidade ou simplesmente daquele lugar de conforto e dizer, não, é isso. Não. Então, na teologia, na Escritura Sagrada, você sempre vai ter esse conceito. São 3 pessoas co-iguais, co-eternas, co-poderosas, tudo. O que uma é, a outra também é. Tá? Guarde isso. A discussão que eu propus foi tão somente para mostrar que na revelação que João recebe, ele vai seguir uma linha de pensamento que está completamente espraiada aqui no Novo Testamento. Jesus, entre muitas das suas funções, ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso aqui é de novo a mesma expressão. Jesus faz essa ponte, essa mediação entre Deus e os homens. Em Hebreus, Jesus é o grande, entre muitas coisas, o grande intercessor, aquele que nos media diante do Pai Celestial. Você percebe? Essas são questões que são importantes para a gente. Aqui, de novo, o que está se mostrando
Jesus é o mediador, é só Ele. Só Ele é capaz de fazer essa ponte entre Deus e os homens. Aí os homens olham, aí eles vão olhar para o imperador? Não, não é para o imperador. É para os deuses gregos? Não, não é para os deuses gregos. A adoração não é para o imperador, ela é para o mediador, para aquele que torna claro, aquele que tira o véu, aquele que abre todas as coisas e dá a capacidade de você ver a figura do Pai Celestial, tá? Eu não vou continuar nessa discussão, porque eu tenho aqui a aula para andar, só para encerrar, dizer para você que tem um outro fator que se estuda na teologia, que significa a economia divina. Quando se fala sobre economia, é um termo complicado, de economos, mas significa dizer que mesmo sendo iguais em santidade, em poder, em glória, em eternidade, em tudo, cada pessoa da Trindade tem funções diferentes. Aí nós temos a diferença. Por exemplo, quem morre na cruz é o Filho. Aí eu tenho uma atividade que é pertinente ao Filho. Quem convence alguém do pecado, da justiça e do juízo? Então eu tenho ali uma atividade, uma função que é exclusiva do Filho. Quem enviou quem para vir ao mundo? O Pai. Então eu tenho a figura da atividade de Deus, Pai. Você entende? São questões diferentes. O que eles fazem, nós podemos dizer, são atividades diferentes. Em alguns momentos, tá? Por exemplo, na criação, o Deus Trino cria. Mas no mistério da salvação, nós temos funções diferentes. Você percebeu? Mas essas funções diferentes não reduzem nenhum nem outro. A Trindade é harmônica. As três pessoas são belas por causa disso. Tá bom? Ajudei você a pensar um pouquinho? Quando você lê o texto sagrado, sempre procure algo a mais no texto. Não force o texto. O texto, ele sempre vai dizer uma coisa. Então, não vá tentar botar o texto no liquidificador e bater para sair o que você acha que tem que sair. Então, aprenda. Se você quiser sugestão de algum livro de teologia, eu posso dar para você. E se você quiser, eu posso até lhe emprestar um livro básico, simples, que você pode entender e crescer bastante. Meu Pai do céu. Vamos lá. Qual é o conteúdo da revelação? As coisas que em breve devem acontecer. Você está vendo? A gente está em um versículo bíblico já faz 40 minutos. 40. E eu nem esmiucei mais o texto. Eu só fiz só o simples. Para ajudar você a olhar o texto sagrado e você pensar sobre ele. Pensar. O máximo que você puder. Mas o conteúdo da revelação, as coisas que em breve devem acontecer. Né? Deixa eu dar uma voltada aqui, assim, para pular muita coisa aqui do que eu... Quais são, pelo menos, duas palavras que você pode destacar nesse pequeno versículo bíblico? Qual palavra você acha que é importante? Vamos lá. Conteúdo da revelação, as coisas que em breve devem acontecer. Que palavra você acha que é relevante aqui nesse verso? Eu sei que é uma pergunta muito em cima da hora, você não teve tempo para pensar, eu tive tempo, né? Então, não é uma questão qual? Oi? Não. Ah, tá, desculpa. Eu ainda tenho que Isso. As coisas que em breve devem... Muito obrigado, meu irmão. Em breve devem acontecer. Qual é a palavra aí que alguém achou importante? Breve. Breve é uma palavra importante aqui. Por quê? Porque o objetivo do Apocalipse, entre tantos, é mostrar as coisas que vão acontecer em sequência e que, para isso, a igreja deveria estar pronta, preparada. Então, elas vão acontecer em breve. Você sabe aquele negócio que a gente diz que Jesus vai voltar e às vezes a gente diz em breve? Mas parece que é um breve, assim, para outra
para gerações daqui a 100 anos, né? Mas lembre-se que as coisas estão acontecendo. Na verdade, as coisas começaram a acontecer já na época da revelação do Apocalipse. E elas continuam acontecendo. Eu não sei ainda em que ponto, claro, com toda certeza, nós estamos na história. Mas o breve de Deus não se reporta simplesmente a um lapso de tempo. A igreja escreveu, falou, chegou ao ouvido de Pedro, e Pedro disse assim: eu sei que vocês ainda consideram a volta de Jesus como tardia. Parece que ele não vai voltar. E Pedro diz: não, mas Deus é longânimo, porque ele quer também salvar mais pessoas. O breve de Deus começou quando? Na história. Oi? Após a ressurreição. Os últimos dias na Bíblia começou quando? Porque tem gente que acha que os últimos dias vai ser lá no final. Quais ou quando é os últimos dias? Quando começou? Eu vou abrir esse texto com você, não está aqui na lição, aqui, mas eu acho que é importante. Hebreus 1. Porque a Bíblia vai dizer que para Deus, um segundo é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Essa contagem de Deus é doida, né? Um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Em Hebreus, quando é que começam os últimos dias? Hebreus 1, 11. 1. Alguém pode ler em voz bem alta? Hebreus 1, verso 1. Vamos lá, 2. Isso. E aí ele vai continuar falando sobre Jesus Cristo, o resplendor da sua glória. Na palavra de Deus, o original grego aí vai dizer que foi dito ali como nesses últimos dias. O original grego vai dizer que aqui é literalmente o princípio dos últimos dias. Os últimos dias compreende desde a vinda de Cristo até o ato final de Deus. É muito tempo para a gente. Aí o autor vai dizer, mas para Deus é como se fosse um dia. E aí é que está as coisas que às vezes acontecem. Às vezes a gente quer tudo no tempo do homem, enquanto nós não entendemos o tempo de Deus, o tempo total. Tá? Então, essa palavra é importante destacar. E tem uma outra palavra que também é importante, que é devem. Por que essa palavra é importante? Vai. E por que ela é importante? Porque lembra-se, faz de conta que você é João, você está ali preso, ilhado, o pau já começou a cantar na igreja, você já está sofrendo perseguição porque você já está preso, ou você já está ilhado, a gente vai ver isso mais na aula que vem, e aí vem a revelação de Jesus Cristo e diz o seguinte, João, essas coisas devem acontecer. Qual é a lição aqui? Como você se sentiria se você sendo João? E aí vem Jesus e diz, eu vou te mostrar algumas coisas que devem acontecer. Qual é a sua sensação? Qual seria o seu sentimento? Isso tem que acontecer. E se tem que acontecer, vai acontecer. E se vai acontecer, oi, desculpa. É uma ordem, mas se é uma ordem que vai acontecer e deve acontecer, qual é a grande lição? Que João vai respirar. Esperança, já começamos a caminhar nessa direção. Qual é a outra palavra? Oi? Salvação. Jesus voltará. Vamos embora? Promessa. Preparação. Certeza. Oi? Confiança.
Fé. Taca aí uma palavra aí, está tudo certo, mas tem uma melhor. Qual é? Tem tudo isso. Mas eu quando uma coisa vai acontecer, é porque tem alguém que dá a garantia. Isso, gente, aqui a gente não está na perseguição. Mas quando João ouve essa palavra, ele descansa, porque ele diz o seguinte: tem alguém que comanda tudo. Tem alguém que é maior do que o... Aula passada? Rapaz, eu vou dar aula de novo domingo passado. Tem alguém que é maior do que o imperador. Vai acontecer, deve acontecer, é fato, isso não pode voltar atrás. Há um propósito em todas as coisas, porque tem um Deus assentado no trono que comanda todas as coisas, e Ele determina o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Por isso, João, ao transmitir esta revelação às igrejas, você pode dar pleno, e aí depois a gente vai ver, pleno testemunho de que isto é verdade absoluta. Irmãos, quando a gente entende o lugar de Deus, aonde Deus está, a gente pode viver uma vida mais tranquila. Tem propósito para as nossas vidas. Deus permite coisas, Deus faz coisas, mas não cai um passarinho, um cabelo, né, Rogério? Nós estamos lascados. Eita, que Deus podia ter sido diferente, né? No nosso caso, pastor Reginaldo, né? Deus podia querer que o nosso cabelo não caísse. Entendeu? Mas aí a gente pega esses versos e a gente fica pensando só no pequenininho, né? Mas é uma forma de ensino judaico que você pega uma coisa pequena para ensinar sobre uma coisa gigante, maior. Aí a gente fica olhando para o cabelo e para o passarinho, né? Não, mas não é o cabelo e o passarinho. Na verdade, o que está dizendo é: tem alguém acima de tudo, alguém acima de todos, que se ele sabe até a hora que vai cair o seu cabelo, que é uma coisa pequena, não saberá ele conduzir a história no seu todo? Então essa expressão deve acontecer, porque há um propósito e está o Deus Trino assentado no trono, e ele é muito maior do que o imperador. Então, João, fique firme e diga à igreja que tem alguém assentado no trono. E ele reina, e a igreja pode, mesmo no sofrimento que vocês vão enfrentar, vocês saibam que há coisas que devem e vão acontecer. E aí a gente vai estudar isso nas cartas. Você percebe como é importante estudar antes essas coisas. Quando chegar na carta, você vai dizer: pastor, nem precisa dar aula. Eu já estou craque, já sei todas as coisas. Então hoje eu vou sentar e eu vou dar a aula junto com você. E aí é que a gente cresce, tá bom? Tá tranquilo? Vamos lá, meus irmãos. Vocês são alunos muito bons, não perguntam nada. Recebedor e destinatários. Nós estamos só no verso 1. Depois eu vou andar, tá? Não, recebedor e destinatário. Quem é o recebedor da revelação? Oi? Quem é o recebedor da revelação? João. Quem são os destinatários da revelação? A igreja. A gente poderia dizer primeiro os anjos da igreja e depois a igreja, mas está bem certinho dentro dessa relação. Olha lá, o verso 1. Essa palavra aparece 2 vezes. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo. Então nós temos aqui alguém que recebe, João, e depois nós temos João transmitindo esta revelação aos seus destinatários.
servo. E aqui eu quero parar um pouquinho e trazer para a gente aqui esse pensamento. Os irmãos sabem que já frequentam a igreja há muito tempo que a palavra servo, ela é doulos no grego, e essa palavra é traduzida literalmente como escravo. Quais são as características de um escravo? Obediência. Que mais? Submissão. Que mais? Não tem liberdade. Que mais? Oi? Trabalha. Que mais? Tem um governo, um senhor sobre ele. Está tudo certo. Padece, está tudo certo. Tem uma palavra aí que é chave. Oi? Não faz as próprias vontades. Tudo isso, quando a gente juntar, tem uma palavra que fica em cima. Qual é? Propriedade. Ele não pertence a si. Tem alguém que é proprietário dele e faz dele o que bem entende. Se a gente voltar para as cartas paulinas, a gente vai entender isso, e para as cartas petrinas. Meus irmãos, a gente, você e eu, nós precisamos entender isso com mais profundidade. Com mais profundidade. A quem nós pertencemos? Vamos lá, irmãos, a quem nós pertencemos? Por que é que nós pertencemos a Ele? Jesus nos comprou. Jesus nos comprou aonde? Na cruz. Mas de onde Ele nos comprou? Da escravidão do pecado. Mas de quem Ele nos comprou? Nós nascemos em pecado, nascemos destinados à morte eterna, e o Novo Testamento vai dizer que nós andávamos segundo a nossa própria carne e em sujeição a quem? Vamos, irmão, fale com vontade mesmo. Ao capeta, ao capiroto, se você quiser, ao diabo, a Satanás, do jeito que você quiser. Éramos por criatura, vindo das mãos dele, mas por nossa rebelião nós passamos a ser senhor do pecado e por consequência servos das nossas carnalidades e por consequência servos, mesmo sem ter noção plena disso, servos de Satanás. A figura aqui, ela é impressionante. Eu acho que eu já falei uma vez sobre isso. Eu vou lembrar isso, se eu não falei aqui, eu vou falar a primeira vez. A ideia de que Jesus nos comprou, aonde é que os senhores compravam servos ou escravos? Aonde? Mercado. Os mercadores de escravos vinham lá, traziam seus escravos, colocavam lá na praça, no local de venda, e as pessoas iam lá e examinavam o escravo. Se tinha dente bom, se tinha perna firme, se tinha alguma doença, se era que idade que era, e aí ela lá, comprava e dizia, está aqui o preço da sua vida, é tanto. E o mercador, se quisesse aceitar, dizia, ok, eu aceito. Você pagou o preço, o escravo é seu. Essa é a figura que está por trás. Jesus foi no mercado público, olhou para nós que estávamos lá algemados, presos, confinados, destinados a morrer debaixo da servidão de Satanás. Ele olhou para você, olhou para mim, não olhou para a nossa cor da pele, não olhou se a nossa canela era firme, se era forte, se era grossa, não olhou a nossa idade, ele foi lá e disse assim, está aqui, eu pago o preço para libertar você e tirar você aqui. Pode quebrar as algemas, pode quebrar as correntes, e agora você é meu, e eu sou o seu dono. E aí nós dizemos, é melhor do que ficar debaixo da escravidão,
da minha carne de Satanás é muito melhor do que eu ficar debaixo da escravidão de um Deus que me ama, de um Deus que é gracioso, maravilhoso, bondoso, que não me compra com dinheiro, mas me compra com a sua própria vida. E aí ele nos resgata, paga o preço da sua vida, por amor a nós. E aí, quando nós entendemos isso mais plenamente, nós chegamos à conclusão de que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Na verdade, nunca pertencemos a nós mesmos. Nós achávamos que pertencemos a nós mesmos e pertencemos ao domínio do escravo, mas agora nós continuamos não pertencendo, só trocamos de dono. Só trocamos de dono. E aí nós passamos a ser servos daquele que fez tudo por amor a nós, que nos chamou na liberdade da sua cruz, que não nos obrigou, não nos escravizou como um tirano, mas alguém que fez o convite: venha. E todo amor, irmãos, só pode ser belo se ele for um relacionamento de duas mãos. O amor de Deus por você não é suficiente para salvar você. Não porque Deus não queira salvar você. Porque não existe amor unilateral. É preciso que todo o amor seja correspondido. Você vai olhar isso na carta aos Efésios. Tenho contra ti, porém, que deixastes o teu primeiro amor. A gente vai estudar isso. E se prepare, porque vai ser palavra de Deus na veia para a gente. Você percebe? Esse é o conceito. Se a gente pudesse entender esta beleza de sermos escravos ou servos do nosso Senhor, nós estaríamos libertos, pastor Reginaldo, de muitas coisas que nos escravizam e que ainda temos como amarras no nosso coração. Seja as amarras de dinheiro, seja as amarras do desejo de viver 200 anos, seja as coisas que nos prendem, que nos sufocam, é porque nós ainda não entendemos plenamente qual é o conceito final da nossa relação com Deus. Por outro lado, Deus é um Deus tão bondoso no seu santo amor, que Ele nos dá aquilo que o escravo não tinha: liberdade. Liberdade para muitas coisas, não para tudo. Liberdade para vivermos a vida em santidade diante dEle, nos dando possibilidade de morar onde nós queremos, trabalhar onde nós desejamos, e aí se ninguém não acredita ou não, né? Casar com quem nós também amamos. Você percebe? Você é o mordomo. Você e eu somos escravos e, ao mesmo tempo, Jesus livres para administrar a nossa vida de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Meu querido, descanse nisso. Descanse nisso. Se não cair um passarinho do céu, um cabelo da sua cabeça, você acha que Deus não é capaz de cuidar da sua vida e da minha vida? Somos servos dEle. Mas somos servos tão amados que o mesmo que é servo de Deus também é filho de Deus. E se também é filho de Deus, também é, vamos aproximar mais? Amigo de Deus. E se é amigo de Deus, alguém falou aí, herdeiro. Ao ponto de Jesus chegar e dizer assim: se você vencer, você vai sentar no meu trono, assim como eu me sentei no trono do meu Pai. Você percebe? Aquilo que parece que começa tão distante e tão pesado, eu ser um escravo de Deus, escravo. Mas isso vai se aproximando para uma relação de tal intimidade que Jesus diz assim: se você vencer, você vai sentar junto comigo. Nós vamos estudar isso em uma das cartas. Então, confie no seu Senhor. Fique firme com Ele. Tem tribulação, tem doença, tem complicação. Nós somos humanos e nós vamos sofrer com isso.
Servo é a palavra que descreve o caráter absoluto do nosso chamado a servir a Deus, visto que nos convoca a render-lhe toda a nossa vida. Deus nos convoca, nos comprou e nos convocou para rendermos a nossa vida por inteiro para Ele. As maiores pessoas da história consideraram como sua maior honra terem sido servas de Deus. Se você olhar na Bíblia, essa palavra servo, ela aparece seguidamente, desde o Velho ao Novo Testamento. É impressionante como aquelas pessoas, elas tiveram a capacidade de se submeterem a um comando de Deus e fazerem tantas coisas porque elas compreenderam quem elas eram. Eu acho que essa palavra servo deveria voltar a funcionar mais nos nossos dias. Você já viu quando alguém vai pregar e alguém diz assim, hoje a palavra de Deus vai ser entregue pelo servo Reinaldo. Quem é que está em destaque? É o servo. Não é Deus. Hoje estamos conosco o grande homem de Deus. Quem é que está em destaque? O homem. Não tem grande diante de Deus. Só tem servo. Só servo. Servos que você, quando está no seu pequeno grupo, e você serve com coração, se você está liderando a sua reunião de jovens, adolescentes, se você está também sentado, aprendendo junto, somos só servos. Não temos ninguém maior e nem melhor do que outros. E se alguém for grande, haverá de ser grande diante dos olhos do Pai Celestial. Ele que vê em secreto, em segredo, as intenções do nosso coração. Alguém pode ser grande diante dos homens e não ser um nada diante de Deus. Então não procuremos destaque, porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se tivermos que receber recompensas, que as recebamos das mãos do nosso Senhor, tão somente para dizer a Ele, o que o Senhor me tem dado, eu estou devolvendo aos teus pés. Lembre-se do Apocalipse, quando os anciãos têm a visão, todos eles estão com as suas coroas na cabeça. E quando eles se deparam diante do Cristo assentado no trono de Deus, o que eles fazem? Alguém lembra? Eles tiram as suas coroas e o colocam aos pés de Cristo. Esse é o nosso chamado. Tão somente servos. E se Deus se agradar de nós e fizer coisas através de nós, que seja porque Ele nos concedeu isso. João Batista diz que não era digno de desatar as suas sandálias de Jesus. Maria foi e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Não somos dignos dessas coisas, mas Ele, na sua bondade, nos permite fazer e aceita quando essas coisas são feitas de coração. João não era digno de desamarrar as sandálias dele, mas foi o grande precursor, o que anunciou a vinda de Jesus. Maria não era digna de beijar os pés de Jesus, porque ninguém é, mas ele deixou. Enquanto Simão dizia assim, se soubesse quem é essa mulher, nem tocava nele. Você percebe? Aqui é que está a grande diferença. Agora observe a grandiosidade da amplitude desse serviço. O que João está aqui dizendo nesse versículo bíblico é que ele era um servo que entregaria essa mensagem a outros servos. A outros servos. Então, a amplitude do serviço, depois nas cartas nós vamos olhar isso, como que aqueles irmãos do passado serviam ao Senhor, mesmo com as suas profundas limitações. De tal modo que das 7 igrejas, 5 foram repreendidas, mas elas também faziam coisas. E serviam o seu Senhor.
Então, todos os cristãos são desafiados a aspirar, a desejar uma posição. Servo. 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 Só vou na igreja se eu tiver cargo. Eu já tive que lidar com isso. Já teve irmão que saiu da igreja porque queria ser diácono. E ele não tinha a mínima condição de ser diácono. Então, você, por favor, você pode procurar outro lugar onde você vai estragar lá o ministério de uma outra pessoa. Você não tem referencial nenhum para ser diácono. Brabo, pastor. Só fico se eu for diácono. Então, meu irmão, você não vai ficar na igreja que eu estou pastoreando. Aqui não se compra cargo, nem função, nem nada. O outro, agora, eu era novinho, eu já fui meio doido, viu? Teve um irmão que foi me procurar, disse, pastor, eu fui desligado da igreja, porque eu não dava dízimo. Como que o senhor me desligou porque eu não dava dízimo? Eu disse, não, primeiro não foi eu que desliguei, segundo foi a igreja. Você sabe por que você foi desligado da igreja? Porque você não frequenta a igreja. Ninguém te vê aqui. Ninguém sabe nada sobre a sua vida. Você desapareceu há anos, não bota o pé na igreja aqui. A gente procurou, visitou você. Você disse, não sei o quê, não sei o quê. Foi a segunda vez, foi a terceira vez. Os líderes foram a terceira vez, pastor. Aquele lá não quer nada. Aí ele disse assim, mas eu tinha feito um voto que quando eu ganhasse na Mega Sena, eu dava o meu dízimo para Deus. Irmãos, eu juro como isso é verdade. E estou pecando, porque estou jurando. Esses são os dilemas, meus irmãos. Porque a gente acha que a gente vai comprar muita coisa, né? Vai comprar muita coisa. Eu estou servindo aqui, estou servindo bem. Não, eu quero uma promoção. Se não me promover para o grupo de louvor, eu vou largar esse negócio aqui, porque o meu alvo é chegar no grupo de louvor. Aí eu faço uma escala, né? Dentro da igreja. É difícil o negócio. É complicado. Mas vamos caminhar aqui, olha lá. Há lugar para todos no serviço. Todos. Na nossa vida diária, nós somos servos de Deus e servos uns dos outros. No dia a dia. E nesse sentido, eu sou mordomo dentro do meu trabalho. Eu sirvo no meu trabalho como servo de Deus. Vou receber dinheiro, vou. Quem não gosta? Quem não gosta, levanta a mão aí que eu vou mandar internar agora com autorização do Bispo Supremo. Vamos levar para o manicômio. Quem não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta. Mas mais do que receber salário, nós estamos lá também como servos de Deus, sendo representantes dele aonde nós estivermos. Esse é o conceito de servidão. Há lugar para todos na igreja. Sirva na igreja, procure um lugar, desenvolva os seus dons, talentos. Você vai ver como as igrejas do Apocalipse tinham isso muito grande em seus corações. Procure um lugar para você servir. Não seja só servido na igreja, mas sirva de algum jeito, nem que seja para arrumar cadeira, mas olha, eu arrumo a cadeira melhor que todo mundo. Eu trago a fita métrica, eu meço, centímetro por centímetro, e eu boto tudo perfeitinho. Faça. Entendeu? Há lugar para todo mundo. Ninguém está ausente do convívio e do convido, e do convite para servir. Você vai dizer assim, mas por que aparece 2 vezes a palavra servo nesse versículo? Porque Jesus estava dizendo que João era servo e escravo de quem? Eu vou repetir a frase, que acho que agora você deu uma cochilada aí, eu vou repetir a frase. Aparece 2 vezes a palavra servo, servo e servos, porque na revelação João deveria entender e os destinatários deveriam compreender muito bem de que eles eram servos de Cristo e não do imperador. É por isso que aparece aqui. Logo no começo, Jesus já deixa as coisas bem claras. Quem comanda, quem governa, sou eu. Vocês podem ser considerados escravos do Império Romano, dominados pelo Império Romano. E de fato são dominados pelos romanos. Mas de fato, de verdade, vocês são servos meus e não do imperador. Então, aí me desculpa a expressão, no grego do Reinaldo, Jesus disse para João, dê uma banana para o imperador. Quando ele disser assim, adore a mim, você der uma banana para ele, diga, rapaz, eu vou te dar uma banana aqui. Que conversa que é essa? Que conversa que é essa? O meu joelho não vai se dobrar, não. Eu tenho um Senhor só. Então, o Senhor põe isso no seu lugar. E se o Senhor quiser me matar, pode matar.
tem problema nenhum, mas eu não, eu sei a quem eu pertenço. Tá? Para a gente caminhar aqui para o finalzinho aqui, olha bem, os irmãos não perguntam nada, não falam nada, ou porque eu falo muito, né? Pode ser que ache que eu falo muito. A validação. Então, essa revelação foi atestada, o verso 2, que atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ou seja, o último apóstolo vivo, ele escreve às igrejas e diz: eu afirmo que isso aqui é verdade. E isto aqui deve ser lido, deve ser ouvido, deve ser praticado. Eu dou testemunho pelo chamado apostólico que ele tinha, pela relação que ele tinha com Jesus Cristo, quando Cristo era humano, por toda a sua submissão a Jesus Cristo. Ele diz: olha, vocês já leem entre vocês alguns registros de Paulo, alguns de Pedro, os evangelhos, alguns trechos já circulam entre vocês. Assim como vocês leem estas cartas, leiam esta revelação. Eu dou prova, valido, de tudo quanto eu vi de Cristo, eu confirmo que é verdadeiro. Assim nós abrimos a palavra de Deus e nós cremos de todo o nosso coração que não só o Apocalipse, mas todo este livro é revelação de Deus para a nossa vida. E que há um elemento chave em toda esta Bíblia, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É a Ele que servimos, porque vendo a Ele, vemos o Pai Celestial. Tá? É Ele o nosso mediador. E este livro, meus irmãos, precisa ser mais conhecido entre nós. E eu fico muito contente porque você está aqui. Estimulo você a continuar vindo. Estimulo que você convide mais pessoas, nem que seja o seu vizinho, seu amigo, alguém da igreja. Se dedique ao estudo. Eu não vou conseguir terminar hoje o segundo versículo, o terceiro versículo. Nós ficamos em 2 versículos. E eu quero dizer a você, eu compartilhei aqui uns 20% mais ou menos da riqueza que tem esses 2 versículos bíblicos. Então, eu estimulo você a ler em casa. Abra o Apocalipse, tá? Essa semana. Abra e diga assim: Senhor, me ajude a entender esses negócios aqui. Aí você se dedica, olha uma palavra, olha a outra. Com o pano de fundo que eu já dei para você, você pode continuar lendo o Apocalipse capítulo 1. Pare lá nos primeiros versículos. Pare lá no segundo. E tente entender o que está acontecendo ali. Ore, Deus vai lhe conceder sabedoria. Domingo que vem, nós terminamos o 3º versículo, que era para terminar hoje, e pela graça de Deus andamos para os próximos versículos, de tal forma que, como eu falei, quando chegar nas cartas, você vai ter muita facilidade de compreender as cartas de João, tá bem?